Atenção. Gravando. Olá pessoal, nós estamos juntos mais uma vez, né? Agora no 8º período, vocês concluem o curso e vamos dar início à nossa componente curricular Geografia Regional do Nordeste Brasileiro. Dar início não, já demos início semana passada com a formação do espaço do Nordeste Brasileiro. Agora vamos dar continuidade nessa segunda aula vendo os elementos, alguns elementos naturais que nós encontramos nesta região. Nesta aula vou só me deter à questão da estrutura geológica, do relevo e do clima. Vocês já perceberam que este componente, na realidade, vocês vão fazer uma revisão do que vocês já aprenderam no decorrer de todo o curso, porque nós vamos falar de estrutura geológica. Vocês já estudaram estrutura geológica, já estudaram a questão do relevo, já estudaram o clima. Depois vocês mesmos vão fazer o seminário de hidrografia e vegetação. Então, é um estudo resumido, só que dentro da região, localizando dentro da região do Nordeste brasileiro, certo? Então, vamos iniciar com a estrutura geológica. O que é estrutura geológica? Eu digo sempre assim, nós quando vamos construir uma casa, nós não colocamos as paredes no solo, nós precisamos fazer uma estrutura, um alicerce. Estrutura geológica é o nosso alicerce, é o alicerce do relevo. É a formação rochosa que fundamenta ou que sustenta toda a formação do relevo que tem acima dela. Então, na realidade, nós temos uma estrutura geológica muito antiga. Vocês já viram isso na parte de geomorfologia, onde nós trabalhamos toda essa questão do escudo cristalino, bacia sedimentar. E a nossa estrutura geológica, não só do Brasil, do Nordeste, mas do Brasil como um todo, é uma estrutura antiga, bem erodida, por isso nós temos modestas formações de relevo com altitudes não tão elevadas, como a Cordilheira dos Andes, por exemplo, que é um processo recente. Então, no Nordeste, nós temos aqui o escudo cristalino da era do Paleozoico-Mesozoico, ou seja, antigo, bem pré-cambriano, né, na realidade, com formações antigas. Aí a gente vê o Vale do São Francisco, o Recôncavo Baiano e esse trecho do Ceará. O cristalino, na realidade, é essa região aqui rosa, certo? Que tem a base do complexo cristalino, e temos também as bacias sedimentares. A bacia sedimentar é exatamente já um processo de desgaste da formação rochosa inicial, que já consolidou, já solidificou, já formou uma bacia sedimentar. Então, também é um processo muito antigo e nós encontramos aqui no Maranhão e Piauí, aqui na Bahia, né? No oeste da Bahia. E este vermelhinho aqui são processos mais recentes da era Cenozoica, mas também formações de bacias sedimentares da era Cenozoica, ou seja, bacias sedimentares formadas há bem recente, né? Assim, alguns milhões de anos, mas não 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? Assim, mais recente, 2, 3 milhões de anos para cá. Então, a gente fala em recente porque tudo, quando a gente fala em estrutura geológica, tem alguns bilhões de anos e milhões de anos, porque isso é que forma o nosso alicerce. E em cima desse alicerce, ou em cima dessa estrutura geológica, nós temos as formações de relevo. Essas são mais recentes e estão em constante transformação, porque elas dependem dos agentes externos e dos agentes internos. E é quando eu volto ao exemplo da nossa casa. A gente também pode modificar a nossa casa dependendo da nossa vontade, mas também, independente da nossa vontade, quando acontece uma cheia ou um deslizamento de barreiras que destrói, então modifica assim também o relevo. Ele é formado e transformado através dos agentes externos. Como vocês estão vendo, nós temos aqui no Nordeste brasileiro algumas formas de relevo, mas basicamente em planaltos, depressão e planície. Aqui nós temos o planalto e chapadões da bacia do Parnaíba, que nós temos o planalto da Borborema, Chapada da Araripe, aqui o planalto do leste, né? Ou seja, do Atlântico Leste e Sudeste. O Planalto da Borborema e essa do Atlântico Leste e Sudeste é com base na estrutura
do escudo cristalino. Esse planalto aqui do Parnaíba baseado, tem a fundamentação na bacia sedimentar. Nós observamos que aqui na área recente, que a gente diz de formação recente, lá no outro slide que nós verificamos, toda essa área do litoral é sedimentação de planícies e os tabuleiros que nós temos aqui na zona da mata. Então, qual é a característica? Os planaltos, normalmente, eles têm uma altitude acima de 300 metros. As depressões, existe a depressão relativa e a depressão absoluta. Depressão aqui é relativa, porque é com relação à altitude dos planaltos. Elas são um pouco mais baixas. Então, com relação à cota altimétrica, ela se apresenta entre 100 e 500 metros de altitude. Existem as depressões relativas, mas no caso do Nordeste, nós temos depressão relativa quando nós temos baixas abaixo do nível do mar, cotas altimétricas negativas. E temos as planícies. Planícies, elas chegam no máximo a 100 metros de altitude. O planalto e a bacia e as depressões, elas têm como um processo fundamental de erosão. Já as planícies é um processo aqui de acumulação, porque exatamente vai se desgastando das partes mais altas e se acumulando nas partes mais baixas, formando as planícies. Então verificamos aqui, eu trouxe para vocês o perfil, né? O perfil do relevo, partindo assim de Pernambuco, sentido Maranhão, ou leste, oeste. Então nós vemos aqui a formação das planícies com os tabuleiros litorâneos, bem próximo ao oceano. Depois vem o Planalto da Borborema, aí aqui ó, a Depressão Sertaneja e o Planalto e Chapadas da Bacia do Parnaíba. Então nós temos basicamente a planície, 2 planaltos e a questão de depressão. Nessas depressão sertaneja é muito comum nós encontrarmos os morros testemunhos. O que é isso? São áreas são mais resistentes e não sofreram o processo de erosão total como aconteceu, porque toda essa área aqui era alta. Aí os rios, o trabalho dos rios, dos ventos, dos agentes externos, vai formando ou diminuindo, desgastando, formando a depressão. E aí esses morros, que é comum quando a gente viaja, qualquer um de vocês pode observar, tem lá aqueles morrozinhos, a formação rochosa, são chamadas inselbergues. Inselbergues ou morro testemunhos, que é exatamente que os geólogos, né, e que trabalham a geomorfologia, os estudiosos, mostram e comprovam que essa região também já foi alta. Então tudo isso aqui é um processo de erosão constante que continua tendo, que continua acontecendo, mas nós encontramos aí algumas formações que nos mostram esse processo que pode ser comprovado cientificamente, que esse relevo sempre está se alterando. E agora nós vamos ver um dos agentes que é fundamental nesse processo erosivo, que é exatamente o clima. Quando nós falamos de clima, só lembrando aqui que vocês sabem muito bem, vocês têm uma disciplina de climatologia, nós não podemos entender clima como tempo, né? Tempo é o estado meteorológico atual, no momento. O clima é a sucessão desse estado meteorológico por diversos anos para se ter uma característica específica de um clima. O Nordeste brasileiro ele é bem específico nessa questão do clima. Nós trouxemos aqui a classificação de Strahler, que ele toma como base a ação das massas de ar. Existem diversos outros tipos de classificação, mas essa aqui atende bem porque o Nordeste ele apresenta aqui esse clima equatorial úmido, ou seja, chove praticamente o ano todo, aqui não tem quase período de estiagem, é o clima característico da região amazônica. Então, na parte bem oeste aqui do Maranhão, nós temos ainda dentro do Nordeste esse tipo de clima. Quando vocês forem estudar vegetação, vocês vão perceber que a vegetação aqui é diferenciada por conta do clima. Esse laranja, essa região aqui toda de laranja, é exatamente o clima tropical. E aí ele tem uma característica própria. Ele tem 2 estações no ano. O verão chuvoso e o inverno seco. É diferente daqui da região do litoral, aonde nós temos um inverno chuvoso e um verão seco. Tudo isso é por conta da dinâmica de massa de ar, que depois a gente vai ver mais detalhado.
e temos o clima semiárido, que aí é a questão de chuvas escassas, mal distribuídas, depende muito da instabilidade das massas de ar, dos ventos, mas normalmente aqui o índice pluviométrico é muito baixo. Ele não chega, ele não ultrapassa os 800 mililitros por ano. Já na região aqui do litoral, a gente tem quase a mesma quantidade de chuvas e de índice pluviométrico da Amazônia, porque nós temos chuvas constantes, diferente da Amazônia, que chove todo dia. Nós não temos, mas nós temos aqui uma elevação, nós temos um índice pluviométrico bastante elevado, diferente também do tropical, que tem um índice até 1.500 mililitros ano. Então vamos entender melhor essa dinâmica de massas de ar que dá origem aos climas nordestinos, que são responsáveis por esse clima. Primeiro a gente vai ver os tipos de chuvas, né? Por que é que na região do litoral chove mais do que na região, por exemplo, do Agreste e Sertão? Primeiro nós temos aí a influência de todos os tipos de chuva aqui na região do litoral. Nós temos as chuvas convectivas, que são chuvas convectivas, são essas chuvas que às vezes só o dia ser quente, a insolação muito grande na região do oceano, faz a evaporação, forma as nuvens, ela sobe, quando ela ascende, a mudança de temperatura, então dá aquela chuva forte, como a gente diz assim, é uma chuva localizada, passageira, chuva convectiva, e acontece muito também pela ação das massas de ar. Porque a massa polar atlântica, por exemplo, polar não, a massa tropical atlântica, ela provoca muito essas chuvas convectivas. Mas o que é que acontece? Ela não ultrapassa, quase não ultrapassa a barreira orográfica da Borborema. Então, a gente recebe a influência das massas de ar, dos ventos alísios, da temperatura. Forma as nuvens. Não é suficiente, às vezes, para chover em Recife. Então, os ventos vão deslocando essas nuvens. Quando ela chega ali no Planalto da Borborema, antes da chamada conhecida Serra das Russas, que aquilo não é uma serra, é uma escarpa de falha, entendam isso sempre quando nós da geografia não podemos chamar Serra das Russas, aquilo é uma escarpa de falha, certo? Com o nome de Russas, porque serra ele tinha que subir e descer, e você vê que ele sobe aqui e continua no Planalto da Borborema. Então é uma escarpa bem inclinada. Quando ele chega ali no primeiro degrau da escarpa de falha, ela tenta ascender, não consegue passar, descarrega, precipita tudo aqui nessa região. Então até Pombos chove muito mais do que de Pombos em diante, depois da subida da escarpa de falha. Porque a umidade que passa aqui é menos, certo? Então aqui só passa as umidades quando a massa de ar realmente está em atividade. Então são chuvas orográficas. E temos também as chuvas frontais, que são chuvas resultantes do encontro de massas de ar fria e massas de ar quente. E aí elas têm o período do ano que age também nessa região do litoral. Então nós temos chuvas aqui. Não temos chuvas todos os dias, mas temos sempre chuvas que acontecem. E é muito comum, principalmente quem mora próximo aqui da região litorânea, ter chuva à noite, porque a temperatura diminui, a formação de nuvem precipita. E nós temos também aqui o que a gente chama de maritimidade, né? Está próximo do mar. Então tem muitas chuvas. Já o que passa para cá é pouco e aí vai mudando a formação de relevo, tipo de vegetação, tudo por conta dessa umidade que diminui. Então, entendendo essas chuvas, nós vamos entender como é que elas acontecem aqui com as massas de ar. Vocês observam aqui no mapa que nós temos inverno e verão, porque as massas de ar ela tem uma dinâmica, elas acontecem durante todo o ano. A gente não pode dizer que a massa de ar equatorial, continental, ela não acontece no inverno, ela acontece, só que ela só age mais na região dela aqui, como vocês estão vendo, na Amazônia, que é onde ela se forma. Mas no verão, essa massa de ar equatorial continental, ela tem uma influência muito grande no sistema de chuvas, né, que ocorre no Brasil todo. São chamadas chuvas de verão. Então, se vocês observarem, ele é um momento que ela está expandindo no verão. Então, ela age, ela sai da região norte aqui da Amazônia, migrando por todo o Brasil, porque como a região está mais quente no verão e como as massas de ar sempre se deslocam da baixa pressão para alta pressão para baixa pressão, então ele está aqui em alta pressão e vai para as baixas pressão por conta da temperatura, provocando chuva em quase todo o país.
no nosso Nordeste aqui, nós temos só alguns estados que sofrem essa influência de chuvas de verão. Mas as nossas chuvas, basicamente, não são só da massa equatorial continental. Nós temos a massa equatorial atlântica, que aqui, junto com os ventos alísios, forma a zona de convergência intertropical e provoca chuva no norte do Nordeste brasileiro, no período também de verão, certo? E no verão, você tem uma ação muito forte para ultrapassar as barreiras como o Planalto Borborema. Essa massa de ar tropical continental, ela não atinge a nossa região, então a gente não vai trabalhar ela. No inverno, o que acontece? Nós temos aí uma massa de ar que surge aqui, ó, massa tropical, polar atlântica, massa polar atlântica. E aí ela vem fria e age não só no Nordeste brasileiro, como ela consegue chegar até no Amazonas, dando aquele fenômeno de friagem que vocês já devem ter estudado. Mas quando ela se junta aqui, essa massa de ar polar atlântica, com a massa tropical atlântica, é uma massa quente, a tropical, com a fria, acontece o que a gente chama de chuvas frontais, ou as chuvas da frente polar atlântica. E aí ela joga chuva intensas aqui, de intensidades maiores em todo o litoral nordestino. Nós tivemos agora uma ação muito forte dessa massa, essa frente polar atlântica. Nós tivemos chuvas fortes, temperatura baixou aqui no Nordeste. Claro que não só foi isso, nós tivemos alguns fenômenos que alterou a temperatura do oceano e por isso houve um quantitativo de chuva muito grande no Nordeste agora, nesses meses de junho e julho. E diversifica muito, chegando inclusive a região do sertão ter chuvas, porque também teve alteração aqui na zona de convergência intertropical. Então essas massas de ar em ação com os ventos alísios, com as diferenças de temperatura, é que provoca as chuvas e determina os climas na nossa região Nordeste. O que nós vamos ver agora, que eu trouxe aqui para a gente ver, é o seguinte. Veja que a região Nordeste tem uma área que é atingida pelo clima semiárido, que é muito grande. Então, esse clima semiárido tem diversas explicações. Inicialmente, se falava que o clima era semiárido nessa região por conta da barreira orográfica do Planalto da Borborema, porque as chuvas convectivas e tudo acontecia aqui e não passava. O que passa para a região sotavento, ou seja, do outro lado, que não está exposto aqui para as massas de ar, ventos quentes. Mas observe, se você observar, ó a estrutura aqui, o tamanho do Planalto da Borborema, olha a área de abrangência do clima semiárido. Então, não justifica, é um dos motivos, mas existem outros motivos que provocam isso aqui. E um deles a gente pode verificar que é o albedo, que é exatamente essa absorção dos raios solares e a reflexão. Como essa região, a vegetação é muito pouca e como a gente tem a caatinga, que na realidade é mata branca, quando ele recebe os raios solares, eles refletem, esse albedo aqui é muito alto, ele reflete uma intensidade muito grande. E isso é fácil de entender, gente. Vocês já estudaram isso também, mas vamos só exemplificar. Todo mundo diz assim, se você vai para o sol, vá de roupa clara. Por quê? Porque o sol, a temperatura, o calor, a energia solar não é absorvida da mesma maneira. A cor clara, ela reflete, ela absorve menos e reflete mais. Nessa região aqui, temos aí uma vegetação clara, a gente tem um solo também que é acinzentado, um tipo de solo claro, então reflete muito, o albedo aqui é muito alto, não forma muitas nuvens, é um dos motivos. Outro motivo que a gente tem aqui, que também alguns geógrafos estudam isso, é a questão da frente polar, da massa de ar calariana. Ela se forma lá na África, no deserto. Quando ela atravessa o Atlântico, ela pega uma umidade na sua base. Quando ela chega aqui,
ela sopra durante o ano inteiro. Ela encontra a barreira orográfica do Planalto da Borborema, então solta também toda a água que ela acumulou durante o oceano, durante a passagem do oceano, na região da zona da mata, e ela sopra o ar seco desértico, né, que ela é formada na região desértica, e as massas de ar traz suas características, elas podem se modificar, mas ela traz suas características, e então ela se modifica só aqui na passagem. Quando ela chega aqui, ela solta, ela precipita a umidade e passa o ar quente o ano inteiro também para essa região. E aí esse é um dos motivos. Então, esse clima é nosso, né? Semiárido é nosso. Você não vê no restante do Brasil. Só na região Nordeste, que pega um pouco ali também de Minas Gerais. Mas é bem característico, onde nós temos, vocês vão estudar isso no seminário de vocês, uma vegetação bem específica e bem adaptada a esse tipo de clima. Bem, nós temos outras classificações climáticas, mas uma que está sendo estudada pelo IBGE é a classificação de Nimmer, que ele classifica o clima quanto à temperatura, clima quente e clima subquente. É o que nós temos no Brasil, e é verdade. Porque nós não podemos falar de clima que nós temos inverno, nós não temos nem estação do ano. O pessoal diz, não, nós temos uma estação de verão chuvoso e inverno seco. No litoral nós temos inverno chuvoso e verão seco. Na realidade, na minha concepção, nós temos o verão, que um período chove e outro não chove. Porque o inverno ele tem que ser seco e frio, com temperaturas baixas, 10 graus, 11 graus, 2 graus, 3 graus, e nós não temos isso. Nós temos temperatura acima sempre de 18 graus centígrados. Então, só nas regiões de altitudes, quando nas regiões como serranas de altitude, que é um dos fatores que interfere na temperatura, que nós temos os subquentes, que chega a 15, 18 graus, subquentes, mas frio não é. E ele também classifica quanto à umidade. E ele diz que é super úmido, que significa isso? Não tem nenhum período seco, chove todo ano. Úmido, aí tem um período de 1 mês a 3 meses seco, mas durante o restante do ano chove. Semi-úmido, que é o período de 4 a 6 meses sem chover. E o semiárido, que na realidade aí é de 8 a 11 meses sem chuva. Então ele classifica conforme o período de chuva, ou que tem chuva ou que não tem chuva. Mas na realidade existe uma temperatura, os climas quentes e subquentes. A classificação de Nimmer é que está sendo muito usado pelo IBGE. Mas vocês podem fazer pesquisas, verificarem melhor essa classificação dele. E a gente não pode esquecer que toda essa parte, tanto a estrutura geológica, como o relevo, como o clima, ele interfere nas atividades econômicas. E aí eu trouxe um exemplo. O extrativismo mineral a gente encontra nas regiões dos escudos cristalinos, a gente encontra a cassiterita, o ouro, ferro, quartzo. Já na bacia sedimentar a gente encontra petróleo, gás mineral. Nas partes mais elevadas das serras, das chapadas, nós vamos ter aí muito hoje sendo trabalhado o turismo, né? Principalmente o turismo ecológico, onde você tem uma paisagem, tem cachoeiras, tem algumas coisas que dependem muito do relevo para que aconteça. Nós temos no norte do Nordeste uma atividade bem específica, ou seja, mesmo estando no litoral, nós temos uma umidade relativa baixa, nós temos um índice de albedo alto, e aí favorece a atividade salineira, que é uma atividade muito explorada aqui e abastece quase todo o Brasil, a questão do sal. Temos a atividade açucareira no litoral, né, na região da Zona da Mata, devido ao tipo de relevo, devido àquela formação que nós temos e que nós vamos ver posteriormente, até para quem vai ter a oportunidade de vir para a visita técnica aqui na Zona da Mata, a gente vai explicar a ação vulcânica ali, que dá um tipo de solo muito propício para a atividade açucareira. Vimos que na região do Agreste e Sertão nós trabalhamos mais a pecuária, a Agreste a agricultura. Então tudo isso depende muito desses fatores naturais que nós verificamos aqui e que vocês estudarão na próxima semana para dar o seminário. Não esqueçam do seminário, as orientações estão já lançadas aí desde o primeiro dia de aula. Então vocês preparem o seminário e façam essa relação também da vegetação e hidrografia
com todo esse processo de ocupação e das atividades econômicas do Nordeste. Agora, vocês ficam com atividades que vai ser entregue para que vocês façam o trabalho. Muito obrigada e até a próxima.